O Procon constatou que em Goiânia houve abuso no reajuste dos preços dos combustíveis em setembro, Lívia. Pois é, 17 postos foram notificados na época e agora o caso vai para o Ministério Público. Gasolina a quase R$ 3,00 o litro e o etanol beirando os R$ 2,00. De um posto para outro, a diferença no preço é muito pequena. E o motorista não concorda. O valor mais alto, né? Antigamente a gasolina já estava mais barata. O ano passado foi para 2 e nós achávamos 2,82, 2,81. Agora lá perto de casa, 2,98. Tirando de outras coisas, eu vou poder comprar gasolina, porque é um absurdo. Gasolina no país é cara demais. Muito alto o preço. Eu trabalho no Santa Genoveva com uma média de R$ 300 todo mês só de combustível. O Procon também não aprova os preços que chegaram a esses patamares em setembro. Foi um susto. Em média, a gasolina custava R$ 2,70. Do dia para a noite, subiu 12% e foi para R$ 2,92. O litro do álcool vendido por R$ 1,66 chegou a R$ 1,92, reajuste de 16%. Uma investigação foi aberta na época e os postos apresentaram notas fiscais e planilhas de custos para tentar justificar o aumento, mas não convenceram o Procon. Nós comprovamos que houve sim prática abusiva na elevação do preço, uma vez que nós entendemos que mesmo que haja necessidade do posto de ter seu lucro para a adequação aí econômico-financeira da empresa, houve uma elevação muito alta, de forma que causou um ônus para o consumidor. 17 postos que fizeram um reajuste exagerado vão responder a um processo no Procon e podem pagar multa que varia de R$ 430 mil a 6 milhões. Os donos têm 10 dias para apresentar defesa. A Polícia Civil também vai entrar no caso, porque dos 17 postos investigados, 13 contrataram uma mesma empresa de consultoria para elaborar as planilhas de custo que foram entregues ao Procon em setembro. Os documentos são praticamente iguais e, segundo o que foi apurado, não correspondem com a realidade dos postos. O Procon constatou, por exemplo, que o número de funcionários contratados era menor do que o que constava nas planilhas e que os donos teriam feito grandes retiradas de dinheiro do caixa, causando um aparente prejuízo ao posto. Teve um índice de retirada do sócio no índice de 3%, que também achamos que foi uma coincidência, e também vimos o lucro por litro de gasolina e do etanol, que houve um lucro a partir de 100%. O relatório com o resultado da investigação do Procon será encaminhado ao Ministério Público, que pode entrar com uma ação na Justiça para pedir que os preços voltem aos valores de antes do aumento. Os motoristas esperam ansiosos por isso e que a punição sirva de exemplo. Se não tiver punição e não devolver o dinheiro, vai continuar o aumento abusivo do mesmo jeito. Que seja justo o preço que era tabelado, né? Que esses políticos, dono de posto, tá ganhando dinheiro demais em cima. E o que acontece? O pobre igual a gente só se lasca. Espero justiça, né? Eles pagarem multas e voltar ao preço anterior. Bom, e para que esse abuso nos preços dos combustíveis não volte a ocorrer, o que mais o Procon pode fazer, hein? A repórter Renata Costa foi atrás dessa resposta. Renata, existe mais alguma ação, mais alguma medida para evitar novos exageros? Boa tarde. Boa tarde, Lília. Boa tarde, Marcelo. Bem, agora o Procon foi alertado de uma situação que até então não tinha sido vista. Esses indícios de fraude, na verdade, estão resumidos em 3 pontos. Eu vou conversar agora com o gerente de pesquisa do Procon, o senhor Gleidson Tomás. Senhor Gleidson, esses pontos que foram apontados, o que resume ser possibilidade de uma fraude? Bom, boa tarde a todos. Na realidade, essa é a primeira vez que o Procon faz uma análise tão minuciosa da que foi feito. Então, 3 pontos chamou a atenção. O fato de ter contratado a mesma empresa, todas essas 13 empresas ter dado prejuízo, inclusive com a elevação do preço em setembro, 9 delas ainda mantiveram prejuízo em outubro, e o fato dessas empresas ter retirado 3% como forma de prolabore. Então isso chamou a atenção do Procon, que nós solicitamos novas documentações para essas análises. Foi um reajuste abusivo, na verdade, porque essa documentação ela não justificou esse aumento que foi efetuado. Sim, foi completamente abusivo, até porque com relação
ao preço final do consumidor, nós verificamos aí um reajuste de até 16%. Em compensação, a margem bruta do lucro por cada litro de combustível vendido ao consumidor, no caso da gasolina, por exemplo, que passou de 23 centavos em agosto, subiu para 50 centavos, ou seja, 117% de aumento bruto no lucro por litro. Então, isso também, mesmo que eles tivessem apresentado planilhas que justificassem, é um custo bastante excessivo a ser suportado exclusivamente pelo consumidor. Como que o consumidor pode se prevenir disso? Muita gente espera que o governo autorize aumento de combustível. Isso é possível? Isso existe de fato? Tanto se cogita isso, independente de ter autorização ou não do governo federal, essa autorização, quando devida, isso é para a distribuidora. Então, os consumidores... Essa elevação independe. Então, por exemplo, se há ou não essa autorização do reajuste por parte do governo federal, os postos, de acordo com a sua realidade financeira, econômica, pode sim tanto elevar como reduzir, desde que comprove essa necessidade da elevação dos preços. Olha, Gleidson, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós vimos na reportagem que a previsão de multa é alta, a partir de R$400 mil. Eles chegam a pagar mesmo essa multa ou vão recorrer, se for o caso? Porque, assim, eu estava comentando até com a Lilian aqui durante a reportagem, a gente nunca viu algum posto de combustível, de fato, vir a pagar uma multa. Mas recolhe sim, Marcelo. Olha só, essa multa, na realidade, ela varia de R$ 424 a 6,36 milhões. Isso vai depender aí da gravidade da infração, da situação econômica de cada empresa, e elas pagam sim, Marcelo. E fica até um alerta para os outros postos que ainda não receberam a visita do PROCON, que elas podem sim receber. Consumidores que tiver alguma denúncia para fazer junto ao PROCON, pode utilizar o disco de denúncia do 151. Isso vai facilitar, inclusive, para identificar quais postos precisam receber essas visitas, e eles podem sim adequar os seus preços de acordo com a sua real situação econômica e financeira, porque o PROCON vai sim fazer essa visita nos outros postos que ainda não receberam. Gleidson Tomás, obrigada pela participação. E o PROCON vai continuar com essa fiscalização, porque foi por uma amostragem. Eles levantaram aí, pesquisaram 30 postos. A gente sabe que em Goiânia tem mais de 250. Isso acabou aguçando mais o PROCON para que fosse feita essa fiscalização nos outros postos também. E o Sindiposto informou que só vai se pronunciar depois que for oficialmente notificado pelo PROCON sobre essa justificativa aí que deveria incorrer em indício de fraude. Marcelo, Lilian. Tá certo, obrigado, Renata. Bom, a gente vai acompanhar. É bom que o PROCON diga isso mesmo, que quem for multado vai ter que pagar a multa. E tem uma outra questão que o PROCON também pode ajudar o consumidor que tiver dúvida em relação à qualidade do combustível, né? Que é uma reclamação bastante antiga, frequente, né?